Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no devocional de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre orar em línguas como sinal ao incrédulo que visita a congregação para que os mistérios e os segredos do seu coração sejam publicamente expostos, revelados e ele testifique dizendo verdadeiramente Deus está aqui no meio dessa loucura, e orar em línguas para a sua edificação pessoal, individual, foi o vídeo e a recomendação do nosso exercício de 40 dias devocionais de ontem. Se você não assistiu, volta lá e assista. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 a 25, o apóstolo Paulo faz assim, ó. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Ele está citando uma profecia de Isaías, falando sobre um tempo futuro. E esse tempo futuro está plenamente manifesto em Cristo Jesus no Novo Testamento, na dispensação da graça. De sorte que as línguas são um sinal não para fiéis, para crédulos, para membros congregados, mas é um sinal para os infiéis, para os não congregados, para os visitantes. E a profecia não é um sinal para fiéis, mas a profecia é sinal para os fiéis, os membros, os crentes que já fazem parte da família de Cristo Jesus. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrar neste ambiente um indouto ou um infiel, que não teve a revelação de Jesus, nem a experiência com o Espírito Santo, não dirão, porventura, que estáis loucos? É loucura para o sistema religioso predominante. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar neste ambiente, nesta atmosfera, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficam plena e publicamente manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando louvores de que verdadeiramente Deus está entre vós. A dinâmica do orar em línguas para a sua edificação pessoal e a dinâmica do orar em línguas para a interpretação coletiva, visando a edificação dos outros. Eu já estive em ambientes de adoração em que o pregador interrompeu o raciocínio e ficou orando em línguas, e a igreja devia ter umas 500, 600 pessoas, e ninguém interpretou publicamente o que o pregador estava orando em línguas no púlpito, mas eu estava recebendo a interpretação. Eu estava recebendo um puxão de orelha. Ele estava falando a minha vida, ele estava falando o meu nome, ele estava falando as intenções de pecar escondidas no meu coração, que eu publicamente ainda não havia pecado, mas já havia até dado data e feito o agendamento. E todas aquelas iniquidades iriam se manifestar, e pelo Espírito ele orava em línguas, a igreja inteira não entendia o que estava acontecendo, mas eu estava tendo os segredos do meu coração publicamente manifestos. Eu poderia falar publicamente para a igreja, ó pessoal, ele está aí puxando a minha orelha, ele está me exortando. Eu fiquei quietinho, chorando, sendo cortado por aquelas línguas estranhas, sendo esquartejado por aquela língua estranha que aparentemente eles acham que ninguém deu a interpretação, mas eu recebi a interpretação. Como era uma interpretação constrangedora, era uma exortação, denunciava o meu pecado, ainda não manifesto, mas já com data, local e hora para fazer, eu chorei, me reconciliei com Deus, pedi perdão, ele parou de orar, todos ficaram olhando para ele com um olhar crítico, como quem diz assim, você interrompe o raciocínio da pregação da mensagem, fica aí 20 minutos falando em línguas, ninguém interpreta, e eu peguei a minha Bíblia no último banco da igreja, fui embora. Nunca mais pisei naquela congregação, mas sei que Deus estava ali. Sei que Deus usou aquela instrumentalidade para me cortar, para me esquartejar, para me exortar e para desencadear profundo fruto de arrependimento na minha psique, ao ponto de eu pegar o telefone e cancelar toda a iniquidade que estava agendada. E foi radical para mim. Foi importante no meu posicionamento em Cristo Jesus. Entenda,
Orar em línguas para a sua edificação, você pode estar sozinho, falando em línguas, contanto que o som saia da sua boca, chegue no seu ouvido, e este é o batalhar pela fé. Este é o edificar a fé que uma vez por todas foi dado a você. Orar em línguas para profecia pública exige obrigatoriamente a interpretação. No caso, o incrédulo, o visitante, o indouto, ele não entende dos mistérios de Deus. E quando ele está inserido num ambiente de comunhão profética, é comum ele sentir um pequeno desconforto na sua mente religiosa. Esse desconforto não vai matar ele, não. Esse desconforto vai ser o salto quântico que vai levar ele para a mudança de sistema. Porque se ele não tiver coragem de rasgar com o sistema velho, ele tem medo do Espírito Santo de Deus. E talvez a eternidade não seja um ambiente agradável para ele. Se você se sente desconfortável num ambiente de choro, de gemidos inexprimíveis, de lágrima, de quebrantamento, de pranto, de súplica, de urro, se você se sente desconfortável hoje num culto público, num mover de adoração espontânea, e isso gera na tua alma um desconforto, muito provavelmente você é um religioso profissional, um prosélito, enchedor de saco, frequentador de igreja que nunca nasceu de novo, cara. Porque a eternidade vai ser assim. A eternidade vai ser línguas estranhas. A eternidade vai ser gemidos inexprimíveis. A eternidade vai ser culto racional e culto no espírito. Gemidos espirituais e logicalatria. Ver, crer e manifestar sem sentimento. Se o sentimento aflorescer, beleza, você não precisa dele para crer. Creia sem sentimento. Creia pela palavra. Este é o firme fundamento sólido de glória que vai levar você a edificar e a batalhar a sua fé. Mas não despreze as manifestações emocionais e nem viva viciado nelas, como se fossem a sua nova maconha, a sua nova droga, a sua nova heroína. Não. Ao longo do processo de amadurecimento, de transformação, é comum a pessoa ficar mais emotiva ou menos emotiva. Mas à medida que ela amadurece em Deus e vai se tornando um filho maduro, ela vai focando a sua fé na palavra de Deus, no que Deus fala na sua palavra, e as emoções podem ou não se manifestar nas suas devoções. Não importa se você está se sentindo seco ou se você está se sentindo cheio de comunhão com o Espírito Santo de Deus. O que importa é aquilo que você crê. Creia, visualize, determine, foque e fale. Haja com ações correspondentes na terra. E assim vai se manifestar. Não se preocupe. No meio dessas atmosferas de unção e pesos de glória, segredos e mistérios escondidos no seu e no meu coração serão publicamente manifestos. Alguns para serem abençoados, afirmados e confirmados por Deus. Outros para serem exortados, disciplinados, polidos, limpos, cortados fora. Se exponha a Ele. Renda-se a Deus. Quanto antes você perder essa guerra de teimosia para o Senhor, antes você vence. Porque com Deus, Jacó só venceu quando perdeu. Quando ele perdeu, ele venceu. Tornou-se Israel. O novo de Deus está se manifestando na sua vida. Eu te abençoo para um dia de oração em línguas, para a comunhão no Espírito, para edificar-se a si mesmo, batalhando pela sua fé e fortalecer-se espiritualmente. E fique sensível ao longo desse período de devocional e oração com os segredos e os mistérios escondidos no seu coração. Coisas não confessadas, coisas que precisam ser trazidas da jurisprudência das trevas para a jurisprudência da luz, pessoas que você tem que se reconciliar, ofertas que você tem que fazer, pedidos de perdão, reconciliação, atitudes de restituição que você praticou lá embaixo, e isso no mundo espiritual está te perseguindo até os dias de hoje. Esses segredos vão ser publicamente trazidos à sua memória nesses longos períodos de línguas estranhas, de comunhão, oração. Coloque um louvor, coloque um CD e renda-se ao Espírito do Senhor. Não tenha medo das coisas ruins que vão vir à sua consciência. Se Deus está trazendo para a jurisprudência da luz, é porque Ele quer tratar com você, quer te fortalecer, quer te livrar de toda a perseguição espiritual do passado. Eu te abençoo, em nome de Jesus, para o exercício de hoje. E prepare-se para o nosso devocional de amanhã. Compartilhe o vídeo com o maior número de amigos e, se possível, faça a sua oferta. Deus te abençoe.